Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Olha quem apareceu aqui. Estamos aqui para mais uma reflexão aqui no nosso canal. Não vou me justificar aqui a minha ausência. Só ajeitar isso aí, tá? Esse cabinho tá me incomodando. Não vou justificar aqui a minha ausência, tá, gente? É coisas da vida, né? Vocês sabem que eu tenho uns probleminhas aqui de saúde, mas enfim. Hoje eu volto aqui com vocês para falar uma reflexão que nos traz fé, que nos traz esperança, que nos traz amor e que nos fala sobre perdão. A história hoje, e eu convido você a mergulhar junto comigo nesse momento crucial da história da igreja. Momento em que nos revela a força de fé em meio à adversidade, a alegria da esperança e a promessa de liberdade em Cristo Jesus. Nós vamos ler sobre... Essa reflexão está em base em Atos 16, versículo 25 ao 34. É onde nós encontramos a história de Paulo e Silas, presos em uma masmorra, e experimentar a transformação que a presença de Deus pode fazer em meio às dificuldades. Imagine você aqui a cena: Paulo e Silas, missionários ardentes, cheios de fé e amor pelo Senhor, estão em uma masmorra sombria, com os pés presos, sob tortura, e eles estão trancados, acorrentados, sofrendo as consequências de sua fé em Jesus. Mas a história, ela não termina aí. Veja bem, eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha pedido, ordenado, para eles irem e falar das maravilhas do Senhor, falar sobre o Evangelho de Cristo, falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Só que algumas pessoas na cidade onde se encontravam se incomodaram com aquilo, com sua presença. E a partir daí eles foram perseguidos, presos, sofreram punições, A gente for ler essa passagem, eles foram açoitados com varas, tiveram suas costas feridas, chicoteados e presos. E vocês sabem, na prisão nem se compara com o dia de hoje, Obviamente não existia eletricidade. Ali tudo era no escuro. Ao cair da tarde já anoitecia, já escurecia totalmente. Era um breu. Imagine a cena, você aí na sua casa. Você e mais outra pessoa, quando falta energia, por exemplo, você não consegue ver a pessoa, não consegue ver um palmo à sua frente, naquela escuridão, mas você sente só a presença daqueles que estão ao seu redor. E exatamente isso que Paulo e Silas fizeram. Eu imagino eles sentados ali, acorrentados pelos pés, presos pelos pés naquele tronco, já exaustos dos castigos que sofreram, mas eles falam um com o outro. Talvez Silas tenha puxado a conversa: Paulo, você está aí? É até meio irônico perguntar como é que você está, mas desse momento eles traçam uma conversa, e dessa conversa nasce uma adoração ao Senhor. A palavra de Deus diz que eles começaram a cantar, a louvar a Deus, e algo tremendo aconteceu ali naquela prisão. Então, em meio a essa escuridão, a fé de Paulo e Silas irradia como um farol de esperança. Eles não se deixam abater pelo desespero, mas oraram e cantaram louvores a Deus. Eles se lembraram das promessas do Senhor, confiaram em seu poder e continuaram a proclamar a sua glória. Veja bem, se a gente for ler essa história, o carcereiro ficou desesperado quando viu aquela cena. Pensou que os prisioneiros tinham fugido, ele já ia tirar sua própria vida, porque ele sabia que ia resultar para ele. Mas Paulo o tranquilizou.
não só o tranquilizou, como trouxe uma palavra de salvação para aquele carcereiro. E no decorrer dessa história, o carcereiro acaba aceitando a Jesus. Ele e a sua casa receberam salvação. Olha, apesar do momento que os dois se encontravam, Paulo e Silas, eles não se esqueceram dos ensinamentos de Jesus. Eles praticaram aquilo que foi deixado para eles. Apesar da sua diversidade, apesar do momento em que se encontravam, a força da fé veio através dessa diversidade. A história de Paulo e Silas nos mostra a força da fé em meio a tudo isso. A fé é como um escudo que nos protege das flechas do mal, das setas do maligno. É como um farol que nos guia nas trevas. É como uma âncora que nos mantém firme em tempestades. A esperança em Deus é essencial para vencermos os desafios da vida, meu amigo, minha amiga. Às vezes a gente se encontra numa situação que parece que não há esperança. Parece que não tem solução mais para aquilo. Mas eu te falo que essa esperança em Jesus Cristo, ela é como um raio de sol que irradia a luz em nossos corações. É como uma fonte de água viva que nos revigora e nos dá força para seguir em frente. A história desses missionários de Jesus Cristo também nos lembra da liberdade que encontramos em Cristo. Ele nos liberta das correntes do pecado, das cadeias, da escravidão, da prisão, da angústia, e Ele nos conduz à verdadeira liberdade, à paz interior e à alegria eterna. Olha, meu amigo, a importância da oração, ela foi essencial para a sua libertação, de Paulo e Silas. Se você e eu nos encontrássemos numa situação, provavelmente nós estaríamos desiludidos, cabisbaixos, sem saber a quem recorrer, muitas das vezes até duvidando da nossa própria fé. Não sei se você já se encontrou nesse momento, nesse tipo de situação, mas esses missionários de Jesus Cristo, eles não perderam sua fé. E a oração, ela é o fio que nos liga a Deus. É o canal através do qual recebemos sua graça e seu poder. E lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos convida a não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus nos excede todo o entendimento, e guardará os seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Sabe que a oração, ela nos dá força, ela nos conduz à paz interior e nos permite experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Você já tirou um tempo para ter esse momento com Deus? Será que faz tempo que você não ora, que você não busca ter essa conversa com o Senhor? Todas as vezes a gente procura nos abrirmos, conversarmos com pessoas que estão próximas, até nossos amigos, e nem sempre a gente consegue falar tudo aquilo que nos aflige, que nos angustia, mas o Senhor nos deu a liberdade de falarmos com Ele diretamente através da oração. E é isso que a oração nos faz. Tire esse momento para você e Deus. Continue tendo essa intimidade com o Senhor, e tudo mais Ele fará. Uma outra coisa importante de nós sabermos, que Paulo e Silas, mesmo em meio à dor e à angústia, não deixaram de louvar a Deus. O louvor é uma poderosa arma contra o desespero, é um escudo que nos protege do medo, é um hino de vitória que nos leva a experimentar a presença de Deus em nossas vidas. No Salmo 100, ele nos convida, o salmista nos convida a alegrar-nos no Senhor, jubilar na rocha da nossa salvação.
entrarmos na sua presença com ações de graças e cantá-lo com salmo. Porque o Senhor é Deus e é Ele quem nos fez e somos seu povo, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graças nos seus pátios, com louvores, dai graças e bendicei o seu santo nome. Que maravilha isso, irmãos. Não sei se você tem essa experiência do louvor em sua vida. Às vezes você não sabe nem o que orar, mas você louva nesse momento. E isso, aquilo te preenche. E chega até o Senhor. Tenho certeza disso, que o Senhor ouve a tua oração, o teu louvor nesse momento. Essa história de Paulo e Silas, ela nos mostra que a esperança é um dos elementos essenciais da fé. A esperança é como um raio de sol mesmo, que irradia nossos corações, não é verdade? Em Romanos 15, 13, Paulo nos diz que o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz, na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança nos mantém firme às dificuldades, nos dá força para vencer os obstáculos e nos conduz a uma vida cheia de paz e alegria. A história de Paulo e Silas também, ela nos ensina a importância do perdão, meu amigo. Isso mesmo. Mesmo sendo tratados com injustiça, Paulo e Silas não guardaram ressentimentos em seus corações. Eles perdoaram seus carcereiros e continuaram a proclamar o Evangelho com amor e compaixão. A exemplo de apóstolo Paulo também, que fez a mesma coisa, apesar de estar preso ali naquela prisão, não sabia se ele ia sair vivo dali, mas ele continuou pregando o Evangelho de Cristo e ainda salvando muitas vidas. Após Paulo e Silas serem libertos, não se esqueceram do carcereiro. Eles consolaram, compartilharam a palavra de Deus com ele e o ajudaram a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa compaixão, ela nos leva a agir com amor e servir ao próximo, a estender a mão para quem está caído, a compartilhar o que temos com quem precisa. A importância da proclamação do Evangelho, mesmo em meio à prisão, eles não deixaram de proclamar o Evangelho. Eles não se calaram diante da adversidade, mas continuaram a partilhar a mensagem da salvação com quem estava ao seu redor. Eu falo isso e bato nessa tecla, que o Evangelho realmente ele é isso. Ele faz a gente abraçar aquelas pessoas, ele faz a gente abraçar alguém quando nós precisamos de um abraço. Ele faz a gente dar uma palavra de consolo quando nós precisamos de consolo. O Evangelho é exatamente isso. E foi o que Paulo e Silas fizeram. Através desse Evangelho, as pessoas conheceram Jesus e experimentaram o seu amor e receberam essa salvação. Meu amigo, minha irmã, a história de Paulo e Silas, ela nos mostra que a fé, a esperança e o amor são essenciais para vencermos os desafios da vida. Possamos ter a coragem de Paulo e Silas para proclamar o Evangelho com firmeza, mesmo diante da adversidade. Que a esperança de Deus nos mantenha firme em nossos corações. Que a fé nos conduza a viver uma vida de obediência à sua palavra. E que o amor nos impulsione a viver ao próximo com compaixão e bondade. Que nós possamos experimentar a libertação que Jesus nos oferece, libertando-nos de qualquer cativeiro, seja físico, emocional ou espiritual. Amém. Para você que ficou aqui até o final, te agradeço por ter ouvido essas palavras, que o Senhor fale contigo, que Ele te dê força, te dê ânimo, para que você possa continuar orando ao Senhor. Eu tenho uma experiência na minha vida para contar para vocês que mesmo quando a gente não quer orar, mesmo que você dobre seus joelhos ou não, sentado onde você quer, faça isso, mesmo você não querendo. Fale ao Senhor: Senhor, eu não quero orar, mas eu estou aqui para conversar contigo, falar, te agradecer pelo dia que eu acordei, te agradecer pelo alimento. E vá conversando com o Senhor. Por mais que você não queira orar, se você não quer orar também, cante hinos ao Senhor.
tire um momento para você com Deus. Sinta a presença de Deus em sua vida. Nós vivemos realmente nos últimos dias. Você está vendo a história que o mundo se encontra. O amor está se esfriando, igrejas se fechando, brigas em determinadas igrejas. A palavra do Senhor tem se cumprido realmente na história da humanidade. Então, enquanto ainda a gente podemos ter acesso ao Senhor, enquanto nós podemos buscar ao Senhor, eu te convido a fazer isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!